Boa tarde a todos e a todas. Neste momento, damos início ao terceiro dia do curso da Enamate sobre as relações de trabalho em meio à pandemia do coronavírus. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao ministro Alexandre Agra Belmonte, que nos falará hoje sobre a MP 936, o benefício emergencial, suspensão do contrato e a redução proporcional da jornada e do salário. Com a palavra, ministro Agra, uma boa aula para o senhor. Agradeço, Platão, saúdo. Agradeço também à ministra Dora a oportunidade. Saúdo o ministro Alexandre Ramos, que me fará companhia depois. E saúdo também os ouvintes. Esperava que essa aula fosse presencial física. Ela é presencial, mas ela é presencial virtual. Infelizmente, nós estamos passando realmente por um problema que nos deixa bastante entristecidos, mas, ao mesmo tempo, esperançosos de que, terminada essa pandemia, tudo volte à normalidade e que nós possamos extrair daí muitas lições, inclusive de solidariedade, que me parece que ela tem, felizmente, aflorado. Aconteceu isso na Europa, como decorrência da guerra, a maior união entre as pessoas em torno da solidariedade. Nós estamos vivendo um outro tipo de guerra e eu não tenho a menor dúvida de que, passado esse momento preocupante, nós retomaremos as nossas vidas, mas impulsionadas por um objetivo agregado, que é o da solidariedade. Eu preciso fazer um breve retrospecto a fim de poder, então, adentrar na questão das medidas provisórias 927 e 936, principalmente a medida provisória 936. A consolidação das leis do trabalho ela foi editada em 1943. Isso ocorreu em pleno Estado Social, o Estado que sucedeu a doutrina do Estado liberal que havia informado o Código Civil anterior de 1916. Então, a CLT não diferia do Código Civil apenas pela matéria e pela natureza protecionista da regulação trabalhista. Apesar da determinação de aplicação subsidiária do direito comum na omissão da CLT, como consta até hoje do artigo 8º, os diplomas trabalhista e civil eram distintos porque ocorreram em ambientes e sob políticas de Estado absolutamente diferentes. Pela natureza da regulação, a CLT absorveu as doutrinas sociais de proteção ao hipossuficiente, doutrinas essas consolidadas nas convenções da Organização Internacional do Trabalho, um órgão criado em 1919 pelo Tratado de Versalhes, mediado pelos Estados Unidos da América, para a pacificação não apenas da Primeira Grande Guerra, como também da então questão social. E por ser mais moderna, a CLT, se por um lado vedava alterações contratuais e prejudiciais ao trabalhador, por outro, abria exceções tanto à imprevisão como também a dificuldades financeiras e empresariais. Essas exceções trazidas na CLT, elas decorreram de dois importantes fatos da época. O primeiro, da CLT ter sido produzida durante os horrores da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e da consequente instabilidade econômica do momento, com reflexos no mercado. O segundo, da percepção, diante daquele ambiente que se vivia, da importância da preservação dos empregos como meio de subsistência do trabalhador, propiciados pelas atividades empresariais. E por que eu faço esse retrospecto? Porque nós estamos vivendo uma situação parecida, em que a preservação dos empregos é o que mais importa nesse momento, para evitar, pelo menos momentaneamente, uma outra questão social. Realmente, a CLT já admitia
e por isso que eu digo que ela não permitia alterações apenas com base na imprevisão, ela já admitia a revisão das sentenças normativas que vigoraram até 2004, e a partir da reforma do judiciário elas passaram a ser facultativas, ou seja, o dissídio coletivo passou a ser facultativo, mas naquele tempo era obrigatório. A CLT já admitia a revisão das sentenças normativas em virtude de modificação das circunstâncias que teriam ditado aquelas sentenças, né? Temos isso no artigo 873 da CLT. Por outro lado, reconhecendo os impactos da variação da moeda no poder de compra do trabalhador e também da possibilidade de alteração daquelas condições empresariais que possibilitaram ao empresário ajuste em normas coletivas com fundamento em determinadas circunstâncias, com base no Decreto-Lei 229 de 1967, o parágrafo 3º do artigo 614 da CLT limitou a duração dos acordos e convenções coletivas a 2 anos, admitindo o artigo 615, com a redação dada pelo mesmo decreto a que eu me referi, a prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial do pactuado em acordo ou convenção coletiva. E, finalmente, a CLT permitiu, no artigo 503, que justamente veio a ser discutido agora, em razão da pandemia, no artigo 503 caput, que, por motivo de força maior, capaz de afetar de forma significativa a situação econômica e financeira da empresa, pudesse ser feita uma redução salarial como decorrência de uma redução de jornada por ato unilateral. Com a evolução da sociedade e da conscientização da importância dos sindicatos nas relações trabalhistas, a Lei 4.923, em 1965, revogou parcial e tacitamente o artigo 503 da CLT para admitir a redução salarial com redução proporcional de jornada por motivo de força maior prevista no diploma seletário, como está no 503, mas também de conjuntura econômica. Tudo isso, todavia, mediante o que passou a ser uma exigência, negociação coletiva como condição e, se frustrada essa negociação, fixação por decisão judicial por meio de causa trabalhista, que seria ajuizado, então, em primeiro grau de jurisdição. A Constituição Federal de 1988, ela consolidou a necessidade de participação dos sindicatos nas questões de interesse coletivo, exigindo, então, negociação para efeito de redução salarial e alteração de jornada de trabalho. Em 2004, a reforma do Judiciário, emenda constitucional número 45, extinguiu o dissídio coletivo obrigatório e reforçou mais uma vez a norma constitucional que exige negociação coletiva como pressuposto das alterações contratuais significativas, mormente diante do que dispõe o artigo 468 da CLT. A Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação e de Quebra de Falência, não permite ao juízo universal decidir sobre a redução salarial necessária ao enfrentamento da crise financeira da empresa, diante da exigência legal de necessidade de negociação coletiva para o ajuste. Enfim, a legislação trabalhista identifica como pressuposto autorizador de alteração contratual a onerosidade excessiva decorrente de fatores imprevistos, e aí a gente pensa na teoria da imprevisão, que resultem em dificuldade econômica ou financeira e empresarial, é exemplo da força maior prevista lá no artigo 501 da CLT. Então, a legislação trabalhista ela identifica como pressuposto, pressuposto genérico autorizador a força maior. Mas ela também prevê, como caso de imprevisibilidade, o fato do príncipe, regulado no artigo 486, e a alteração das circunstâncias que tornem injustas ou inaplicáveis as condições ajustadas em norma coletiva, aí o artigo 873 a que eu me referi. No entanto, a legislação trabalhista permite alteração do pactuado diante de fatores inevitáveis, ainda que previsíveis. Então, mesmo que sejam previsíveis, desde que sejam inevitáveis, nesse caso, então, é permitida a alteração do pactuado, desde que mediante autorização legal. E já dei 2 exemplos, a Lei 4.923 de 1965, que dispõe nesse sentido, e a Lei 11.101 de 2005 de falência e quebra. Então, a CLT
ela não permite alteração apenas quando há imprevisão. Ela também permite alteração diante de circunstâncias inevitáveis, desde que previstas pelo legislador, independentemente do empresário ter atuado mal. Porque aí, o mais importante para a lei é a preservação dos empregos. Então, entre dois bens jurídicos, a má condução dos negócios pelo empregador e a preservação dos empregos dos trabalhadores como meio de subsistência, prevalece, então, a preservação dos empregos, ainda que o empregador tenha se conduzido de modo a levar a sua atividade a uma situação financeira não muito boa. E outras hipóteses identificáveis de fatores inevitáveis, ainda que previsíveis, decorrem da interpretação sistemática da lei. Realmente, a jurisprudência trabalhista, por exemplo, admite a diminuição de turmas do professor em caso de falta de alunos para formar essas turmas. E a doutrina sugere a revisão salarial proporcional na base, proporcional, mas já na base mantido o valor, lógico, na hipótese de automação que importe em redução da jornada de trabalho, como também na hipótese de introdução de tecnologia assistencial ao trabalhador, que lhe diminua consideravelmente o tempo gasto na produção, comparativamente ao anteriormente despendido sem a tecnologia. Porque, se assim não fosse, se não fosse a redução, diante da nova tecnologia que permite, nesse caso de produção, produzir aquele trabalhador, produzir mais com muito menos tempo, isso triplicaria ou quadriplicaria a remuneração do trabalhador, desequilibrando, então, as condições contratuais originais. Então, fatores previsíveis também podem importar em alteração do pactuado trabalhista. Diante da Covid-19, que levou à paralisação parcial ou total de empresas, algumas tiveram que fechar, não puderam funcionar, outras funcionam, mas pode ser que elas tenham que funcionar com pessoal, com menos gente, com reflexos na receita destinada ao pagamento dos trabalhadores, foram editadas, então, as medidas provisórias para enfrentamento desse problema. Notadamente, as medidas provisórias números 927, 936 e 944, todas de 2020, e ainda duas medidas suplementares, uma destinada aos trabalhadores informais e outra aos trabalhadores avulsos. Então, diante da edição dessas medidas, tem sido indagado, em primeiro lugar, a natureza jurídica dos impactos da Covid-19 nas relações de trabalho. Segundo, frente à determinação de governos estaduais e municipais de proibição temporária de funcionamento de inúmeras atividades, se trata de força maior governamental, ou seja, fato do príncipe, com os efeitos previstos no artigo 468 da CLT. Finalmente, se a empresa, optando pelas soluções previstas na medida provisória 927 de 2020, por exemplo, antecipação de férias, ele pode cumular essa antecipação com as medidas previstas na medida provisória 936, a exemplo da redução salarial. Ou seja, pode conceder férias e ao mesmo tempo reduzir o salário, ou seja, misturar as duas medidas provisórias. Mais ainda, se não optando a empresa por nenhuma das soluções previstas nas medidas provisórias 927 e 936, se pode simplesmente despedir o trabalhador pagando indenização por metade, como previsto no artigo 503 da CLT, ou se, no entanto, apesar disso, ele teria garantia de emprego durante a pandemia, porque essa garantia de emprego independeria, diante das circunstâncias, de qualquer medida provisória. E, finalmente, se tendo optado a empresa pela redução ou suspensão do contrato, e resolve depois despedir o trabalhador, se a indenização é devida por metade, indenização normal mais indenização acrescida por metade, ou indenização por metade mais indenização por metade. Porque o 503 fala em indenização por metade. E a medida provisória fala que se despedir o trabalhador depois de optar pela redução ou pela suspensão, nesse caso é devida uma indenização de 50%. Essa indenização de 50% é a mesma indenização prevista no artigo 503 da CLT, que já é a indenização por metade, ou é devida àquela indenização por metade mais
uma indenização por metade? Ou é devido uma indenização por inteiro e mais uma indenização por metade? Então, é a pergunta que se faz. E, por fim, se fazendo acordos individuais com parte dos trabalhadores para redução salarial, se na mesma empresa pode fazer acordos individuais com outros trabalhadores para a suspensão do contrato. Então, essas são, basicamente, as indagações que têm sido feitas em relação a essas duas medidas provisórias, 927 e 936, e também frente ao disposto no artigo 503 da CLT, caso o empresário não opte por nenhuma das soluções previstas na medida provisória 927 ou na medida provisória 936. O Código Civil de 2002, ele alterou substancialmente as diretrizes daquele Código de 1916, inspirado na doutrina liberal. Então, o Código Civil de 2002, apesar da Declaração de Liberdade, dos Direitos de Liberdade Econômica, ele preserva a liberdade de contratar, mas submete essa liberdade aos princípios da probidade e da boa-fé, como nós encontramos no artigo 422. Em atenção, tudo isso, a função social interna e a função social externa do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil. Não fala em função social interna e externa, simplesmente função social, mas a doutrina identifica essas duas vertentes da função social, ou seja, a contratação em relação às partes, princípios da dignidade humana e outras situações mais, e a função social externa, que é a exteriorização do contrato em relação a terceiros ou então em relação a comunidades não podendo o contrato afetar, por exemplo, direitos coletivos e difusos, né? Embora, apesar do princípio da relatividade dos contratos, é possível que os contratos eles possam interferir em relações de terceiros. E por isso, então, que se fala em função social interna e externa do contrato. Bom, por outro lado, esse Código de 2002, em respeito à autonomia das partes na autorregulação de seus interesses privados, é para isso que serve um contrato, é fundado no princípio da obrigatoriedade dos pactos, pacta sunt servanda. Mas considerando que os atos e negócios jurídicos, eles são estabelecidos dentro de um contexto de uma razoável previsibilidade dos efeitos jurídicos que as partes pretendem, legais ou escolhidos, conforme se trate de ato ou conforme se trate de negócio jurídico, com base, então, na cláusula rebus sic stantibus, excepciona a obrigatoriedade, esse princípio da obrigatoriedade, o Código Civil, para admitir alterações diante de fatores extraordinários ou de excepcional imprevisibilidade ou inevitabilidade suscetíveis de desequilibrar a prestação de uma das partes em relação à contraprestação da outra. O Código Civil de 1916 ele só admitia a revisão dos contratos ou desoneração das partes diante de força maior ou do caso fortuito. O Código Civil de 2002, no entanto, expressamente prevê a possibilidade de resolução ou de revisão dos contratos, também nas hipóteses de outros fatores excepcionais ou extraordinários. A gente encontra isso no artigo 317 do Código Civil, que permite a revisão das obrigações diante de circunstâncias imprevistas, o artigo 478, 479 e 480 do Código Civil, os três prevendo para os contratos bilaterais ou então para determinados contratos que não são bilaterais, com base na teoria da imprevisão, a possibilidade de reajuste ou resolução dos contratos em razão de onerosidade excessiva. Mas o Código de 2002, ele também prevê a possibilidade da existência de onerosidade excessiva e da revisão do ato ou do negócio jurídico, não com base na imprevisibilidade, não com base na inevitabilidade, mas com base na mera justiça comutativa. É o que está, por exemplo, no artigo 413 do Código Civil. Se a cláusula penal for ajustada em valor disciplinar, o juiz pode reduzir o valor da cláusula penal. Então, a cláusula penal, que é aquela pena convencionada entre as partes para o atraso ou descumprimento da obrigação, que é previamente acertada, se ela for acertada em valor excessivo, ou que se tornar excessivo diante das circunstâncias, o juiz pode, então, fazer a modificação. Isso não tem nada de imprevisto.
A mesma coisa nos casos de malícia, né? Os artigos 156 e 157 do Código Civil, que tratam, respectivamente, da lesão e do estado de perigo que levam à onerosidade excessiva. Ou porque a pessoa é inexperiente em determinados negócios, ou porque ela, sob premente necessidade, acaba fazendo um negócio que lhe é absolutamente desvantajoso e que, numa situação normal, não faria. Então, também é aí com base na malícia, não tem nada de imprevisto nesse caso. A onerosidade excessiva, em todos esses casos, no entanto, é o efeito que autoriza, então, a incidência da cláusula rebus sic stantibus. Então, a cláusula de revisão, ou se for o caso até de resolução do contrato, é com base na onerosidade excessiva e, nesse caso, colocando em xeque o princípio da obrigatoriedade dos contratos. A Lei de Liberdade Econômica, ela inseriu no Código Civil uma norma que restringe a possibilidade de revisão a situações excepcionais e especificamente autorizadas, para evitar que o juiz, em todo e qualquer caso, ele resolva, com base naquilo que ele considerar justiça comutativa, adentrar na vontade das partes para poder, então, revisionar um determinado contrato. Então, o Código Civil estabelece, no artigo 421-A, novo, né, agora introduzido, que essa possibilidade de revisão ela tem que estar prevista em lei. Ou então ela tem que decorrer de uma situação excepcional. E sempre o juiz, no caso, deve considerar a alocação de riscos definidas pelas partes. Por exemplo, nos contratos aleatórios, por exemplo, nos contratos de seguro, né, onde o risco faz parte do contrato, isso tem que ser levado em consideração. Bom, nas relações de trabalho, que são orientadas pelo princípio da continuidade, não apenas a manutenção dos contratos em caso de sucessão é fator decorrente, como também a manutenção dos empregos diante de dificuldades financeiras da empresa. Nós vimos que isso não é novidade da medida provisória 927, muito menos novidade da medida provisória 936. Isso já constava da CLT no artigo 503, isso já constava da Lei 4.923 de 1965 e já constava da Lei 11.101 de 2005. Então, a inevitabilidade da situação ela é muito mais importante para efeito de preservação dos empregos do que propriamente apenas, como está no Código, como está na CLT no artigo 503, como apenas de sua imprevisibilidade. Outro caso orientado pela mesma ideia é aquele que eu falei antes da redução do número de turmas do professor como decorrência da redução de alunos. De qualquer maneira, independentemente de toda essa discussão, o caso fortuito, a força maior e o fato do príncipe são os fatores imprevistos e inevitáveis contidos na teoria da imprevisão e que, verificados, né, realizados, caracterizados, eles atuam de forma a interferir na dinâmica dos contratos de trabalho. Para os efeitos jurídicos contratuais, evento imprevisto é o evento inesperado. Ele acontece sem que ninguém espere. E atua, por outro lado, de forma inevitável. Então, o evento imprevisto é o evento inesperado que atua de forma inevitável e atua de maneira a alterar de forma significativa o equilíbrio da prestação esperada por uma das partes em confronto com a contraprestação ajustada, tornando, então, o pactuado injusto para a parte excessivamente onerada. Frente à Covid-19, que impactou o desenvolvimento normal de várias atividades negociais ou empresariais, influindo na receita empresarial destinada a satisfazer os salários, os investimentos, as demais obrigações, inclusive tributárias, e também o lucro para o reinvestimento e remuneração dos sócios ou acionistas, indaga-se, então, qual é a natureza jurídica da Covid-19. E essa indagação é absolutamente relevante. Por que ela é relevante? Porque nas relações civis, os fatos extraordinários geralmente excluem a responsabilidade e resolvem as obrigações sem ônus para as partes. A gente tem exceções quando se trata de responsabilidade objetiva e outras mais. Por exceção, no entanto, levam à revisão do pactuado.
A mesma coisa acontece nas relações trabalhistas, ou seja, os fatos extraordinários excluem a responsabilidade, resolvendo a obrigação. Outro motivo de relevância nessa indagação da natureza jurídica da Covid-19 está no fato de que a CLT não faz qualquer menção ao caso fortuito. A CLT se refere apenas à força maior. Determina o pagamento de indenização por metade no rompimento do contrato por motivo de força maior, que é o chamado fortuito humano, sendo de se indagar se, na hipótese de encerramento das atividades de uma empresa, por motivo da natureza, essa indenização é devida. Ela não é, por exemplo, no caso de falecimento do trabalhador sem responsabilidade do empregador. Isso exclui o direito de indenização à família do trabalhador. Daí questiona-se que em categoria e com quais efeitos, então, a Covid-19 interfere na relação jurídica de trabalho. Por fim, a partir do momento em que a CLT, no artigo 486, atribui à autoridade governamental a responsabilidade financeira pela paralisação ou cessação da atividade empresarial por decisão administrativa, fica, então, a dúvida, o questionamento que está sendo feito, se ela compreenderia os atos governamentais regionais dos estados e locais das prefeituras de fechamento temporário de atividades empresariais ou a recomendação do governo federal de observância da quarentena. E não bastasse tudo isso, dispõe o artigo 501, parágrafo 1º da CLT, que a imprevidência do empregador afasta os motivos de força maior para os efeitos dos dispositivos da CLT a ela relacionados. Pelo que o empregador que não toma as medidas cabíveis ao afastamento do trabalhador ou à redução de pessoal no mesmo ambiente para minimizar as consequências da Covid-19, mormente em relação aos trabalhadores do grupo de risco, torna-se, então, concausador da doença que vem atingir o trabalhador por imprevidência. Então, vejam bem, essas indagações, elas são absolutamente relevantes, embora num primeiro momento não pareça, a partir do fato de que a lei diz que a própria medida provisória, logo de cara, diz que se trata de motivo de força maior, né? Então, e o artigo 486 da CLT, que fala em facto príncipes diante, no caso, da interferência da autoridade governamental no fechamento da atividade, de determinadas atividades empresariais. Elas, então, nesse caso, teriam responsabilidade pelo pagamento desses trabalhadores, em vez daquilo que ficou estabelecido nas medidas provisórias, em que o empregador é responsável por uma parte, o trabalhador perde uma parte e o governo entra com outra parte. Como é que isso se dá? Bom, vou dar uma apressada aqui por conta do fato de que nós já temos aqui meia hora e ainda precisamos adentrar em situações relacionadas à medida provisória 936, quanto à suspensão e redução salarial. Bom, caso fortuito ou fortuito natural é um evento extraordinário da natureza, imprevisível, inevitável, que interfere numa relação jurídica, alterando essa relação jurídica ou extinguindo a relação jurídica. Tanto pode criar, como pode alterar, como pode extinguir a relação jurídica. Como exemplo, um incêndio por fato natural acidental que leva à destruição do estabelecimento onde trabalhava o empregado, a morte do empregado, atingido por um raio enquanto trabalhava em céu aberto, numa região onde é rara a ocorrência de raios. Nas hipóteses em que a lei não atribui expressamente a responsabilidade, os efeitos serão variados conforme se trate de fortuito natural externo ou interno, né? E o fortuito interno não exclui a responsabilidade, enquanto o fortuito externo geralmente exclui a responsabilidade. Se um motorista de uma empresa está dirigindo em condições normais de segurança e um raio abre uma cratera na via de rolamento, ocasionando um acidente com o automóvel da empresa, fazendo com que abarroe outro veículo e o trabalhador faleça, o empregador não é responsável pelo acidente, porque nós estamos diante de um fortuito externo. Mas esse fortuito externo interrompe o nexo causal. O raio,
nas circunstâncias da atividade, é totalmente estranho ao risco de acidentes ordinários em autoestrada e elimina, então, a imputação do fato ao empresário. Mas, em ocorrendo fortuito interno, a solução não é a mesma. Se o trabalhador a céu aberto é atingido por um raio em região de ocorrência comum desse fenômeno natural, sem que a empresa conte com aquelas coberturas de proteção nas épocas de incidência desse fortuito, o empregador responde pelo dano porque responde pela imprevidência. Aí está diante de um fortuito interno que ele atua na dinâmica da produção, ou seja, é um fato comum na produção o trabalhador, nesse caso, ser atingido por um raio numa região de incidência desse tipo de fenômeno. A força maior, ao contrário do caso fortuito, não é um evento da natureza. É o fato humano alheio e transcendente à vontade das partes, sem que se possa imputar esse fato a uma pessoa determinada, com concentração da ocorrência em relação ao acontecimento em si mesmo e que vem interferir, então, numa relação jurídica sem possibilidade de ser evitado. É o caso de invasão de território, de guerra ou guerra civil, greve, pânico coletivo, racionamento de energia elétrica, e da mesma forma que o caso fortuito, a força maior pode ser externa e interna. Se um jovem vem a falecer em virtude de ter sido atingido por um raio num show de rock, diz Fábio Coelho, por exemplo, não há responsabilidade do empresário que promove o espetáculo, o que, no entanto, não ocorre se vem a falecer por ter sido pisoteado por outros espectadores que abandonavam o local quando o palco incendiou-se porque o defeito no serviço não é fator excludente. Então, podemos ter tanto a força maior externa como a força maior interna. Se em razão de pânico coletivo ocorrido no estabelecimento do empregador e por ele não causado, em ambiente ou atividade que não é de risco e um trabalhador é pisoteado e falece, a empresa não é responsável, é força maior externa, em regra não ingressa na relação interna entre empregado e empregador, ou seja, na dinâmica do negócio e rompe o nexo causal. No mesmo exemplo que eu citei, se em razão de pânico coletivo ocorrido no estabelecimento do empregador, um trabalhador é pisoteado e falece, a empresa será responsável se o dano decorrente do fato do estabelecimento não ter áreas de escape em caso de incêndio ou tumulto. Aí trata-se de força maior interna, em que a imprevidência do empregador ingressa na relação jurídica, então mantida com o falecido. No fortuito interno, a imprevidência do ofensor, que não exclui a sua responsabilidade, e isso está claro no artigo 501, caput, parágrafo 1º da CLT. O artigo 501, caput, dispõe que entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a realização do qual este não concorreu direto ou indiretamente. E o parágrafo 1º estabelece que a imprevidência do empregador exclui a razão de força maior, ou seja, a força maior interna, ela não é caracterizada como força maior para os efeitos da relação de trabalho. Nos termos do artigo 502 da CLT, ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é devido a ele, no caso, indenização por metade. Por outro lado, o artigo 61 caput diz que, ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer motivo de força maior ou para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis. Mais ainda, o parágrafo 3º desse mesmo dispositivo admite a possibilidade de recuperação de horas de trabalho durante 45 dias por ano, se por acaso houver interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior. E aqui, então, quando fala em causas acidentais, está falando em caso fortuito. Quando fala de força maior, está falando de força maior propriamente dita. Então, pontualmente, às vezes a CLT ela se refere ao caso fortuito, mas normalmente chama de força maior de forma englobada, tanto o caso fortuito como o de força maior. E, finalmente, o fato do príncipe que nós já vimos aqui. Evento extraordinário ou inevitável, transitório ou definitivo, causado por um ato governamental, federal, estadual ou municipal, que influi numa relação jurídica, podendo modificar a relação jurídica, paralisar ou então levar essa relação jurídica à terminação. Muito bem. A medida provisória 927
ela regula as alternativas trabalhistas adotáveis por empregados e empregadores para enfrentamento, então, do estado de calamidade pública e de emergência da saúde pública decorrente da Covid-19. Fala em teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho e direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A medida provisória 933 apresenta outras medidas, são medidas complementares, além daquelas do 927, da medida provisória 927, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho mediante relativa complementação de salário ou então substituição do salário, conforme o caso, pelo pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, e que tem por base, então, o valor do seguro-desemprego. Uma das condições para a utilização dos instrumentos previstos nessas medidas provisórias é não despedir os empregados sem justa causa. Então, os empregadores que adotarem as medidas previstas, as soluções previstas na medida provisória 927, ou que adotarem as soluções previstas na medida 936, nesse caso, eles ficam, pela adoção dessas medidas, impossibilitados de despedir os trabalhadores que passam a ter, então, garantia de emprego. E a medida provisória 944 institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos para pessoas jurídicas com receita anual superior a R$ 360 mil, igual ou inferior a R$ 10 milhões, e estabelece, então, linhas de crédito para empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas, tudo isso com uma taxa de juros bem atrativa de 3,75% ao ano. Bom, qual é a natureza jurídica, então, respondendo àquela primeira indagação do estado de calamidade pública e de emergência da saúde pública? A medida provisória 927, no artigo 1º, define como de força maior o estado de calamidade. Mas, na verdade, cuida-se de um evento que tem origem na natureza. A Covid-19 é um vírus, não foi criado pelo homem. Então, a gente não pode sequer falar em força maior. Trata-se, evidentemente, de um fortuito natural. Caso típico de caso fortuito. Nos termos do artigo 501, entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e que, para a sua ocorrência, ele não concorreu. A consolidação das leis do trabalho, então, ela não faz, a não ser pontualmente, como nós vimos, distinção entre caso fortuito e caso de força maior. Então, a definição de força maior prevista na CLT, nesse artigo 501, engloba geralmente os fortuitos naturais. Só não faz isso nas hipóteses em que excepciona. Ao contrário das relações civis, nas relações de trabalho, a força maior ela não tem, geralmente, efeito liberatório e nem exclui a responsabilidade. Isso ocorre porque a teoria trabalhista do risco está estampada no artigo 2º caput da CLT, que impõe severas limitações à isenção da responsabilidade patrimonial. O artigo 2º estabelece que considera-se empregadora a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços pessoal. Então, está aqui, essa teoria do risco faz com que, no caso de força maior, o empregador não fique liberado, né? O motivo de força maior que importe em paralisação da atividade, então, não autoriza o empregador a suspender o pagamento do salário do trabalhador. Por outro lado, o incêndio causado por fortuito natural ou por fortuito humano, que vem importar na perda do estabelecimento que o empregado trabalhava, também não exime a empresa de indenizar o trabalhador com base nesse artigo 2º. No entanto, essa indenização é devida por metade. Isso porque, em que pese essa responsabilidade que o empregador tem, se o empregador não teve culpa no evento e o empregado muito menos, a indenização devida, então, é dividida por metade. Cada um assume a sua parte no prejuízo. É por isso que, quando o empregador despede, por motivo de força maior o empregado, ele tem que pagar apenas metade da indenização. Isso quer dizer que, se o empregador
em vez de optar pela medida 927 ou optar pela medida 936, imediatamente a força maior ele despediu o trabalhador, nesse caso, então, ele apenas tem que pagar ao trabalhador indenização por metade. O legislador, a gente nota isso na própria lei, ele não exige a imprevisibilidade do evento, né? O artigo 501 fala em evento inevitável, não fala em evento imprevisto. Ele contenta-se, então, com a inevitabilidade e com não ter o empregador, de alguma forma, concorrido para a sua verificação. Da mesma maneira, a necessidade de redução da jornada normal ou do número de dias de trabalho ditadas pela conjuntura, como previsto na Lei 4.923 de 65, ou medidas que levem à redução salarial para efeito de recuperação de empresa, também não exigem a imprevisibilidade, bastando a inevitabilidade da redução para permitir a continuidade da empresa como medida de preservação dos empregos. E aí, nesse caso, o bem jurídico mais importante que a preservação dos empregos, ele se sobrepõe à imprevisibilidade, bastando, por isso, como diz a CLT, a inevitabilidade do evento. Bom, diante do fato notório do risco da Covid, a ponto da legislação ter se preocupado de forma emergencial a flexibilizar os diversos instrumentos existentes na legislação, com ajuste direcionado a evitar o desemprego, está claro que fica dispensada para todos os efeitos a comprovação de afetação da situação econômica e financeira da empresa. A presunção é iure et iure dos atropelos econômicos e financeiros que atingem todos os setores produtivos e todos os trabalhadores. O parágrafo 1º esclarece que o motivo de força maior é descartado diante da imprevidência do empregador. Aqui não atua essa imprevidência, porque a Covid-19 pegou a todos de surpresa, então não há como se aplicar esse dispositivo. A não ser nas hipóteses que o empregador, desatendendo, já sabendo do risco da Covid e desatendendo as recomendações do Ministério da Saúde e do fechamento de comércio, bares, restaurantes, cinemas, teatros, casas de show, como determinado por governos locais, aí obriga o trabalhador a prestar serviço, arrisca ele a contaminação, notadamente aqueles pertencentes ao grupo de risco. Como vários governos estaduais e prefeituras determinaram a paralisação das atividades empresariais, veio então a pergunta se seria fato do príncipe, ou seja, de força maior externa, qualificada pela origem governamental do ato impeditivo administrativo de paralisação da empresa. E aí atuaria o artigo 486 da CLT, transferindo para a autoridade governamental a responsabilidade pelas indenizações ou pagamento dos salários. O fato é que o governo precisa mesmo participar dos efeitos devastadores desse infortúnio da Covid-19. Ele tem que atuar ajudando na sobrevivência das empresas e dos trabalhadores, porque senão vai gerar um caos social, né? Eles são os fatores pilares da produção, comercialização e distribuição de produtos, prestação de serviços e comercialização no mercado. E as medidas provisórias 936 e 944, especialmente, elas dedicam toda a atenção a essa ajuda governamental. Mas é lógico que a responsabilidade social e econômica do governo aqui não decorre, de fato, do príncipe. As ações do governo regionais e locais de fechamento temporário de empresas foram determinadas pelo vírus, uma questão de saúde pública. Ou seja, não se trata, por exemplo, daquele ato administrativo habitual de interesse público, de desapropriar um estabelecimento para fazer dali um parque para a comunidade. Então, nós estamos diante de uma situação completamente diferente. Isso não tem nada a ver com o fato do príncipe. Ou seja, o fechamento decorreu de um caso fortuito, que a CLT chama de força maior. Então, nós não podemos pensar na consequência, nós temos que pensar aqui, nesse caso, na causa. E a causa não foi o ato administrativo. O ato administrativo foi uma consequência da causa. Então, nós não estamos mesmo realmente diante dessa situação. Bom, as alternativas previstas na medida provisória 927, nós já vimos. É lógico que se o empregador optar pelo teletrabalho,
ele não vai poder, nesse caso, nem diminuir o salário do trabalhador e nem despedi-lo porque fez a opção para a preservação do emprego. Se ele antecipa férias, da mesma forma, ele não vai poder fazer isso, né? Vai poder fazer depois? Talvez. Ele antecipou um período de férias, ele viu que não tem condição de atuar, ele então vai poder fazer a transposição para a medida provisória 936 de 2020. Ou seja, caiu na malha da 927, ou fica nela, ou vai para 936, se houver necessidade, fazendo as alterações cabíveis. Agora, o que ele não pode é, optando pela 927 ou pela 936, extinguir qualquer uma dessas soluções para, então, despedir o trabalhador. Aí ele vai responder pelo que está na 936, que é pelo pagamento da indenização. Vários questionamentos têm sido trazidos aqui, por exemplo, a antecipação de férias. Eu antecipei férias, 2 períodos de férias para o trabalhador. Aí vem quem diga, mas que férias são essas? O camarada vai ficar confinado, ele não pode ir ao cinema, não pode ir ao teatro, não pode fazer nada. Bom, é o sacrifício diante do coronavírus. Eu também estou confinado em casa, né? Como vocês estão confinados nos seus lugares. Tudo isso para a preservação dos empregos. Entre os males, o menor. Então, a antecipação de férias tem o mérito de fazer com que o salário do trabalhador não seja reduzido, porque também não pode ele misturar. Reduz o salário do trabalhador e coloca ele de férias. Não dá, ou ele faz uma coisa ou faz outra. Se ele antecipou as férias, o trabalhador vai receber o salário dele integralmente. Ainda que ele não vá gozar as férias do jeito que ele gozaria sem a Covid-19, de qualquer maneira ele vai ter um maior proveito financeiro. Então, uma coisa compensa a outra. Agora, diferente disso, ele não está de férias e tem o salário dele reduzido porque houve redução da jornada. Ou então ele tem o contrato suspenso e, nesse caso, ele vai receber o valor correspondente ao seguro-desemprego, vai receber menos do que estaria de férias. Então, o fato das férias pode ser alguma coisa bastante interessante. E todas as outras opções que estão previstas na medida provisória 927. A medida provisória já 936, que cuidava do a medida provisória 936, na verdade, é uma decorrência daquilo que deveria ter sido previsto desde o início na 927. O artigo 18 da 927 falava da suspensão e o governo não participava de nada, o que houve uma grita muito grande que, nesse caso, propiciou na revogação desse dispositivo e na introdução muito bem-vinda da 936, que trouxe alternativas com participação direta do governo no auxílio aos empresários e aos trabalhadores simultaneamente. Entre eles, redução da jornada com redução do salário, suspensão do contrato e criação do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Ficam, então, impedidos de despedir trabalhador, como vimos. O artigo 17, então, da medida provisória 936, no inciso 1º, dispõe que o curso ou programa de qualificação profissional de que trata o artigo 476 da CLT poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial e terá duração não inferior a 1 mês e nem superior a 3. A medida provisória reduz, então, durante o período de calamidade, o curso ou programa de qualificação oferecido como opção de suspensão contratual. Na CLT, o curso é mais extenso. Essa medida prevista na medida provisória, ela tem uma duração, pelo menos até agora, se não vier uma outra medida provisória prorrogando, de inferior, e isso importa numa flexibilização, então, da CLT. Como a CLT também foi altamente flexibilizada em relação quanto àquelas soluções adotadas pela medida provisória 927, né? Se adotada essa solução, aplicam-se a hipótese às normas da medida provisória, sob suspensão temporária do contrato, e não aquelas do artigo 476-A da CLT, porque são duas situações diferentes. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, ele não será devido ao empregado que já esteja em gozo
da Bolsa de Qualificação Profissional, regulamentar do artigo 5 da Lei 7.998 de 1990, que regula, então, o artigo 476 da CLT. O limite estabelecido na CLT para redução salarial de caráter geral é de 25%, tendo como fatos geradores a força maior ou os prejuízos financeiros devidamente comprovados. E, nesse caso, basta o ius variandi para alteração contratual até dos efeitos da força maior, segundo o artigo 503 da CLT. Essa norma, nós vimos, foi revogada parcialmente pela 4.923 de 1965, que exige apenas comprovadas dificuldades financeiras. A Constituição, na verdade, ela não estabelece limite de redução proporcional à redução da jornada. Ela apenas diz que tem que haver negociação coletiva para efeito dessa redução. Então, o percentual distinto do previsto nessa lei 4.923 de 65 e até da CLT pode ser instituído por lei, ainda mais nesse caso lei emergencial, como aconteceu, ou então pode ser negociado entre as categorias econômica e profissional. Então, a MP 936 quando ela estabelece reduções superiores a 25% e o faz de forma transitória em caráter emergencial, nada tem de constitucional, porque a Constituição não estabelece esse limite, quem estabeleceu foi a lei ordinária. Então, removido esse fato extraordinário, volta a vigorar, então, a Lei 4.923/65, ou então a 11.101 de 2005, se for caso de recuperação de empresa ou de quebra da empresa, limitando o percentual a 25%. Uma questão que foi discutida foi o acordo individual como suficiente para o ajuste. E aí a lei estabeleceu uma situação bastante interessante. Para quem ganha menos de R$ 3.100, basta acordo individual, não precisa acordo coletivo. Para quem ganha acima de R$ 12.100, nesse caso, também basta o acordo individual, não precisa do coletivo. Para quem ganha acima de R$ 12.100, é perfeitamente previsível isso, porque trata-se do hipersuficiente do parágrafo único do artigo 444, e, nesse caso, não há realmente necessidade de acordo coletivo, em princípio, né? Quanto a quem ganha menos, desde que não ganhe menos de que 3.100, nesse caso, então, teria a obrigatoriedade do acordo coletivo. O que não é compreensível porque que apenas os empregados a partir com menos de R$ 3.100, que são exatamente aqueles empregados que são mais hipossuficientes, ou seja, hipossuficientes, em relação a eles basta o acordo individual e não o acordo coletivo. Bom, numa interpretação sistemática da Constituição, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa norma prevista no artigo 936, na medida provisória 936, ela é constitucional em razão do caráter emergencial do empregador para poder, então, ele organizar a sua atividade. E, por outro lado, a partir do momento em que depois o sindicato da categoria profissional ele é acionado, ele poderá tomar as medidas que entender cabíveis para esse fim. Bom, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, ele é custeado com recursos da União e ele beneficia não apenas o empregado, embora a lei assim estabeleça, como beneficia também o empregador a partir do momento que o empregador reduz ou suprime o salário, dependendo se é redução ou se é suspensão, e o governo, então, entra com a parte dele. Esse benefício é calculado com base no seguro-desemprego, ou seja, naquilo que o trabalhador receberia se por acaso o despedido fosse. Ele só será devido nas reduções a partir de 25% da jornada, com a correspondente redução do salário, porque até aí atua, então, a CLT. Será devido nos percentuais de 25% sobre a base de cálculo para redução de jornada de salário igual ou superior a 25% inferior a 50%, de 50% sobre a base de cálculo para redução de jornada e de salário igual ou superior a 50% inferior a 70%,
e de 70% sob a base de cálculo para redução de jornada e de salário superior a 70%. A opção pela redução da jornada de trabalho com redução do salário mediante complementação salarial com benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, importa, então, em que, aderindo a isso, o empregador passa a conceder obrigatoriamente ao empregado garantia provisória de emprego durante o período acordado. É como se eles estivessem estabelecendo o seguinte: olha, vou reduzir teu salário para poder preservar o emprego. Você está de acordo com isso? Estou. Está resolvido o problema. O benefício emergencial ele será pago independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, do tempo de vínculo empregatício, do número de salários recebidos, mas não será devido ao empregado que esteja em determinadas situações. Uma das perguntas que tem sido feitas com muita constância é se o trabalhador externo e se o trabalhador que exerce cargo de confiança, em relação a ele, pode ser feita a redução de jornada. Não, evidentemente não. Se o camarada não tem jornada, como é que eu vou reduzir uma coisa que ele não possui? Por outro lado, em se tratando do gerente ou daquele que exerce cargo de gestão, ele também não tem jornada. Se ele não tem jornada, eu vou reduzir o quê? Vou reduzir aquilo que ele não possui? Então não tem como. Aí eu simplesmente reduziria o salário. Vejam bem, é uma questão bastante complicada, porque o gestor de uma empresa é exatamente o trabalhador que, numa situação como essa de crise, ele é extremamente acionado pela empresa. Então, você reduzir o salário desse gestor, que está sempre sendo acionado pela empresa, numa situação como essa, é uma coisa bastante complicada, a não ser que se comprove que realmente, em relação a esse gestor, nada está sendo postulado, pedido, em termos de trabalho em relação a ele. Mas, em princípio, se ele não tem jornada, não pode haver redução. Poderá haver, no entanto, suspensão do contrato de trabalho em relação a ele, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 8º da medida provisória 936, ou seja, de acordar a suspensão temporária do contrato pelo prazo máximo de 60 dias, que pode ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. O acordo individual é o suficiente, removido o obstáculo, será, então, possível ao empregador exigir desse trabalhador horas compensatórias, essas horas compensatórias que ele vai poder exigir, aí vai pagar hora extraordinária. Isso se aplica no caso da redução da jornada com redução proporcional do salário. Para compensar a suspensão contratual, se o empregador por isso optar, foi criado, então, esse benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que nós já vimos ele aplicado, no tocante à redução da jornada com redução do salário, e que também ele é aplicado aqui, se tratando de suspensão temporária e com os mesmos efeitos, ou seja, garantia provisória de emprego. Essa ajuda compensatória deve ter o valor definido em acordo individual, pactuado em negociação coletiva. Muito bem. Eu não vou ultrapassar mais, já ultrapassei 3 minutos do meu tempo, e sei que o professor Alexandre Ramos, ministro, né, está aflito para poder ingressar na sala, fazer a sua palestra, porque certamente ele tem outros compromissos. Eu novamente agradeço a oportunidade, saúdo agora o ministro Alexandre, a quem eu estou vendo, como eu estava vendo antes, e espero que, diante desse tempo curto, num assunto que é tão extenso, eu possa ter contribuído de alguma forma para esclarecer alguns aspectos. Eu que tenho que agradecer você ter aceito o convite da ENAMAT, porque nós estamos utilizando também os nossos ministros para poder nos auxiliar nesse momento de dificuldade que é a interpretação dessa legislação excepcional. Então, muito obrigada e
Até a próxima, que com certeza você estará junto.